Bom dia. Eu vou estar apresentando hoje meu projeto do Software Arena, que o projeto consistia em simular a produção ao processo de produção de algum alimento, o processo de produção alimentícia, e no meu caso eu escolhi simular o processo de produção de pão. O objetivo desse processo é produzir 65 pães em 600 minutos por dia. Ele vai produzir uma vez por dia, ele vai mandar 65 para a produção e, e vai funcionar durante 600 minutos por dia. Certinho. O primeiro processo será a produção da massa. E para produzir a massa será feito por uma máquina, que essa máquina ela vai levar de 8 a 13 minutos para fazer a produção, para juntar os ingredientes, deixar a massa toda pronta, e mais o valor mais provável para a massa ficar pronta é de 10 minutos. Tendo produzido a massa, ela vai deixar a produção para entrar em moldagem. E aqui na moldagem vai ser onde a massa vai ser moldada, ou seja, aqui vai ser uma pessoa que fará, que ela vai moldar o formato do pão de acordo com os padrões da marca, de acordo com os padrões do pão também, já que pode ter marcas com formatos de pães diferentes. Certinho. Tendo moldado a massa, ela vai deixar. Eu adicionei esse bloco de assign só para mudar a figura, porque na inspeção os pães que não tivessem sido moldados corretamente, a figura deles será alterada. Mas eu vou explicar melhor mais para frente. Certinho, tendo moldado a massa, ele vai deixar a moldagem para entrar em inspeção. E aqui em inspeção também será uma pessoa que fará essa inspeção, que ela pode levar de 1 a 3 minutos, sendo 2 minutos o valor mais provável para ela fazer a inspeção do formato do pão, do tamanho do pão, enfim. Tendo feito a inspeção, a gente vai ter que, em 90% dos casos, o formato do pão vai estar correto, mas em 10% não. Quando não estiver correto, eu adicionei um outro assign aqui para mostrar que, para diferenciar a figura desse pão que não tem o formato certo, porque ele vai deixar a estação de inspeção para entrar em moldagem novamente, para ele ser moldado do jeito correto. E eu também adicionei um outro assign aqui para colocar um display na animação que a gente vai ver mais para frente. Mas dando prosseguimento aqui, caso o formato esteja correto, o pão ele será agrupado, e assim que ele for agrupado, eu também alterei a figura para o agrupamento. É porque assim que for terminada a inspeção, ele vai deixar a inspeção para os fornos para assar, porque aí ele agrupa, assa todos os pães de uma vez. Aqui na estação dos fornos será onde os pães serão assados, que os pães eles podem levar de 14 a 17 minutos para serem assados, sendo 15 minutos o valor mais provável de demorar para assar esse pão. Tendo assado o pão, ele vai deixar os fornos para entrar no descanso, e aqui no descanso será onde o pão, após ser assado, ele precisa de um tempo de descanso em si, tanto para diminuir a temperatura dele, que ele sai com uma temperatura relativamente alta, e também para que, às vezes, dependendo do tipo do pão,
ou a qualidade do pão não diminua. Então esse tempo de descanso é muito importante. Tendo deixa, ele deixa o descanso para entrar na embalagem, que aqui na embalagem os pães serão desagrupados, porque eles vão ser embalados de forma individual. Tendo agrupado os pães, tendo desagrupado os pães, me desculpe, tendo desagrupado os pães, eles vão voltar à figura normal, ou seja, a figura de cada pão individual, e vai mandar para a embalagem. Aqui na embalagem vai ser um mano que vai ser feito, que pode levar de 5 a 8 minutos, sendo 7 para o valor mais provável para o embalo de cada pão. E tendo embalado o pão, ele vai deixar a embalagem para entrar na expedição, que aí vai ser enviado. Aqui embaixo, ó, a gente pode ver a simulação desse processo, que o pão, o pão a massa será produzida, logo depois a massa será moldada. Tendo moldado a massa, ela será inspecionada, o formato. Caso o formato não esteja certo, ela irá voltar novamente para a moldagem. Caso esteja certo, será enviado para os fornos. Tendo assado os pães, eles irão para o descanso. E do descanso, eles irão para a embalagem. Da embalagem para a expedição. Eu também adicionei alguns outros componentes aqui, que são um level que ele mostrará quantos pães saíram do forno, para a gente ter uma noção melhor, uma análise melhor, uma análise visual enquanto ocorre a simulação. Eu também adicionei um display que mostrará quantos pães tiveram defeitos, e eu também adicionei um gráfico que mostrará o funcionamento da estação de produção. Dando um run aqui, rodando a aplicação, eu vou diminuir um pouco a velocidade, que a gente pode ver todo o funcionamento, que aqui o pão ele vai para moldagem, da moldagem para inspeção, e da inspeção vai passar por um agrupamento, ou seja, ele já vai chegar no forno agrupado. E também a gente pode aguardar um pouco, mas alguns pães terão defeitos. Como a probabilidade do formato estar certo é de 90%, vão ser poucos os que têm defeitos. E ó, aí a gente pode ver, o pão com defeito ele fica com uma animação diferente, mas ele volta e volta ao normal. Aqui no forno, ele vai ser assado, vai para o descanso, aí ele vai ser desagrupado e ir para a embalagem. Aí da embalagem ele vai para a expedição. Eu vou acelerar aqui só para a gente terminar o processo. Certo, então terminando a simulação, a gente vai ver agora os resultados. Que aqui em resultados a gente tem que 63 pães de 65, que era a meta, foram produzidos. A gente pode fazer umas análises mais para frente, mas a gente pode ver que a meta já não foi alcançada e a gente pode verificar o porquê. Aqui em tempo, a gente tem que a maior tempo de espera foi de 416 minutos e a média foi de 217.
na fila, a gente tem que o maior tempo da fila foi da embalagem, sim, que o que mais levou tempo, o que mais levou tempo foi 97 minutos. E aqui em utilização, a gente tem que todas as estações estão numa utilização, tem um grau de utilização relativamente bom, que não tem nenhum com sobrecarregamento, que seja um gargalo e tudo mais, porque a gente pode ver que o maior utilização foi de 0,69. Então, a gente pode interpretar que talvez o tempo estabelecido para a produção desse pão não seja suficiente, já que não tem nenhuma unidade sobrecarregada. Então, o que poderia ser feito é ou, ou adicionar mais ou adicionar mais estações para agilizar o processo ainda mais. A gente pode ver que o maior provavelmente seria na embalagem ou na produção, que é o que mais acumula, ou simplesmente aumentar o tempo de operação. Seguindo aqui, a gente vai ter alguns gráficos da utilização, que a gente pode ver que o maior foi da embalagem e tudo mais. E fechando aqui, a gente pode ver pelo display que sete pães dos 63 apresentavam algum defeito, entre aspas, que seria que eles não estavam no formato certo. Certo, então, esse foi meu trabalho, agradeço a atenção e até mais.